Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, os mais queridos na área, mas eu falo sobre Santa Cruz, né? Nesse vídeo aqui falar sobre o Wagner, né, pessoal? Que fez uma live ontem explicando o porquê dele ter fechado com Zé Neves para concorrer a essa eleição, né? Também falou sobre Rivaldo, que ele tentou fechar acordo com o Rivaldo para vir para a eleição. Falou que foi convidado por Marino para a composição de chapa de Marino, né? E explicou o motivo de ter fechado com o Zé Neves. Vamos colocar aqui o vídeo completo dele falando, né? Mas antes de começar, a gente pede que vocês se cadastrem na Bet Nacional, ajuda o canal aqui a crescer e continuar com o patrocínio, né? Então, mais um mês aí a Bet Nacional com a gente aqui, mais um mês de a gente pensando bater a meta. Então, hoje tem alguns jogos aqui na Série A: Cuiabá e Vasco, Goiás e Red Bull Bragantino, São Paulo e Cruzeiro. Você clica, se cadastra, deposita a partir de R$1 e já pode vir aqui apostar na Bet Nacional, a Bet de Brasileiros, a Bet Santa Cruz, o mais querido. E, repetindo, ainda ajuda o canal a continuar aqui com o patrocínio e continuar vivo, né? Então é isso. Vamos aqui colocar o Wagner Pix Coral falando, né, pessoal, alguns pontos importantes. Primeiro ele começou falando que tentou Rivaldo para vir com ele na chapa. Tentou. Ele se queria alguém cascudo, né? Alguém assim, com a casca, que assim, para ele chegar e não sofrer uma pressão tão absurda. Ele tentou Rivaldo, né? Mas não deu certo. O Rivaldo disse a ele que não dava para ele, por questões pessoais. Aí já no momento da eleição, ele falou que Marino Abreu procurou ele para ele compor a chapa, mas ele não concordou. E explicou que veio candidato com Zé Neves, porque no calor do momento, ele mesmo falou que foi no calor do momento, no calor da emoção. Eu falei aqui no meu canal e ele confirmou. Foi no calor do momento, que não tinha muito o que fazer. 8 da noite, quando ele viu a LN sentado com a turma para negociar a chapa, ele se revoltou. Aí João Marcelo Neves falou com ele, disse bora, e foram para a chapa. Disse que foi meio que no susto. E é isso, vamos colocar aqui agora ele falando para vocês conferirem aí. Com a principal pergunta, né? Por que eu compor a chapa com os Zé Neves? Primeiro eu preciso contextualizar, né? Quem lembra lá no início do ano, eu já vinha planejando uma possível candidatura. Uma possível candidatura que logo na sequência eu abri mão. Mas se a gente pensar lá atrás, qual era o meu entendimento a respeito de uma possível candidatura? Primeiro, a elaboração de um projeto, né? E que eu sempre defendi um planejamento, que não dava para você fazer algo em cima da hora, não dá para você fazer algo como sempre foi feito. E aí, naquele momento, eu apresentei o meu projeto e tornei público, inclusive coloquei à disposição para quem quisesse utilizar, né? Então, assim foi feito. Na sequência, eu continuei tentando, porque uma das coisas que eu expliquei em fevereiro desse ano, final de fevereiro, início de março, na apresentação do projeto, uma das coisas que eu estava tentando era conseguir alguém, o termo que eu usei é até esse, com casca suficiente para estar do meu lado, e era alguém neutro, alguém que tivesse neutro historicamente político dentro do clube. E aí eu tentei, agora já é publicamente sabido que eu tentei Rivaldo, mas por questões pessoais ele me informou, né? Ele informou através de outra pessoa que não daria para ele para estar junto comigo nesse projeto. Na sequência, se passaram uns meses, essa conjuntura política começou a ficar cada vez mais efervescente e a partir daí eu comecei a avaliar se valeria a pena ou não permanecer expondo as ideias até que, mais ou menos em agosto, quando a coisa já estava bem, os ânimos já estavam bem exaltados, eu fui publicamente, participei de um podcast e falei lá que estaria abrindo mão da minha candidatura para poder deixar o grupo político de oposição, principalmente, as pessoas se organizarem, porque a relação com o meu nome, no meu ponto de vista, estava precocemente sendo muito danificada. E aí, para sair dessa seara, eu abdiquei de toda e qualquer possibilidade de candidatura. E foi isso que eu fiz, né? Chegando mais perto agora da data que a gente está, chegando mais perto desse processo de período eleitoral, o que aconteceu? Começou a se criar as chapas, né? E a chapa de oposição encabeçada por Marino e o grupo que ele sempre esteve, né, incluído. E as outras chapas
também começaram a aparecer. Recebi o convite para compor a chapa de Marino. Marino é um amigo, eu gosto muito dele, deixando claro isso aqui, mas politicamente, naquele momento, eu inclusive conversei com ele, não foi uma ou duas vezes, foi mais de duas vezes, e expliquei para ele que eu não iria compor a chapa por não concordar com a forma que estava sendo iniciado esse processo. Então, e, assim, o que eu queria dizer naquele momento é um núcleo duro, que é o que toma as principais decisão de um grupo político, na minha opinião, ele não pode ser preenchido por várias pessoas, né, que geralmente convergem na mesma opinião. Então é como se eu não estivesse fazendo uma coisa só com o Marino, eu estou fazendo com o Marino e mais um grupo. Então tudo que eu converso com o Marino, eu preciso esperar Marino concluir se vai ser 100% aquilo ali ou não. Então, só deixando claro essa parte de Marinho, o qual pessoa que eu quero muito bem e sei da índole dele, um cara muito gente boa, né? Então, passado isso, continuei sem apoiar nenhuma chapa e até brincando com os amigos mais próximos, dizendo: eu estou pedindo a Deus que chegue logo dia 30 para não fazer nenhuma besteira, nenhuma loucura, eu falava assim, porque como torcedor, a gente fica revoltado com esse dia a dia e até o pessoal no Twitter fala muito, Santa Cruz, o torcedor de Santa Cruz não tem um dia de paz. E eu corroboro dessa ideia também, né? E aí, quando chegou no dia 30, que era o último dia para as inscrições da chapa, né? No final do dia, às 8h30, mais ou menos, da noite, né? Sai a notícia de que todos os grupos haviam sentado, que Antônio Luiz Neto estava na reunião. Ora, Antônio Luiz Neto não é mais presidente do clube. E Jairo Rocha, que é o presidente do clube, não participou da reunião. A reunião foi no clube. O ex-presidente com outro ex-presidente, Tininho, com o Marino, que era oposição, se classificava como oposição até aquele momento. E, enfim, outros membros aí de grupos políticos e lideranças, né? E no final da reunião, o que a gente vê é uma chapa onde a gente pode associar os nomes que compõem essas chapas e principalmente os principais cargos, né? Que é o presidente do executivo e o presidente do conselho, sendo nitidamente as indicações do ex-presidente Antônio Luiz Neto, até pela proximidade. Por mais que algumas pessoas tentem desconstruir isso, a torcida está atenta, a torcida não é boba, a torcida já está cansada de saber quem é quem nesse cenário político. E aí a gente não está falando do mérito de índole, absolutamente, é só de ideologia política mesmo e os históricos políticos que cada uma dessas pessoas tem. E aí, quando saiu aquela notícia, agora mesmo um amigo que tem um canal no YouTube ligou para mim e perguntou: Wagner, por que tu se candidatou junto com o Zé Neves? Aí eu disse: deixa eu devolver a pergunta para você, amigo. O que foi que você sentiu quando você leu o resultado daquela reunião de um pseudo-consenso? Que aquilo ali é um pseudo-consenso, na minha opinião, não é um consenso de fato. Aí ele disse: revolta, fiquei chateado e tal. Eu disse: pronto, eu também, né? E aí, naquele momento de revolta, de chateação, o que foi que aconteceu? Todo mundo sabe, João Marcelo Neves, filho de Zé Neves. A gente se conhece, a gente é amigo, e ele falou comigo e disse: a gente quer você, vamos para cima, a hora é essa. Então a gente não corrobora com essa situação que aconteceu agora. No calor da emoção, eu tinha duas opções ali, tá? Deixando claro. Ou eu dizia não para João Marcelo ali e continuava ausente desse cenário, minha vida, graças a Deus, estava uma tranquilidade, né? Simplesmente ia dormir, no outro dia a vida que segue e a gente ia ver, e o torcedor e nós, torcedores, iríamos ficar mais uma vez sem a opção de voto. Mais uma vez, esse mesmo grupo político teria se juntado, teria se reunido, teria criado uma chapa que eles chamam de chapa de consenso, que é um consenso que a gente sabe como é que funciona na prática, depois que passa as eleições, e mais uma vez a torcida ia sofrer esse tipo de situação. Naquele momento, quais eram as opções que eu tinha? Ou eu deixava isso acontecer, ou eu optava por participar do pleito. E a decisão precisava ser tomada rápida, afinal, eu estava ausente, eu estava sem
mobilizar chapa nenhuma, eu já tinha deixado publicamente que não seria candidato, que não estava apoiando nenhuma chapa. Então, naquele momento, eu tinha que tomar uma decisão. Faltava o quê? 3 horas e meia para o encerramento do prazo. Um amigo meu liga, naquele momento, no calor da emoção, ele disse, bora, eu digo, bora. Né? E aí, topei o desafio, né? E entendo demais o questionamento da torcida, mas a explicação é essa, tá? Eu sempre fiz questão de falar de forma transparente com todo mundo. O meu pensamento foi esse. É o cenário ideal? Não sei, né? O tempo vai dizer. Mas o que eu sei é, hoje, assim, depois, nessa noite, eu fiquei em claro, depois desse dia, não dormi, e pedindo a Deus para ele iluminar as palavras que saem da minha boca, entreguei na mão dele, e depois é que eu vim perceber algo que é muito interessante nesse contexto. Lembra que eu comecei falando na live, e lá atrás, quando eu apresentei o projeto, eu disse que precisava de alguém com casca e que fosse neutro na estrutura, no histórico político do clube, né? Tá, não foi possível ter essa pessoa, que seria, na minha opinião, o cenário ideal. Por isso que eu falei com o Rivaldo, mas talvez ali meu pensamento tivesse errado. A gente é ser humano e é passível de erro. Talvez Rivaldo não fosse a pessoa mais adequada. Eu acho que Deus, ele sabe, é tudo no tempo dele, ele sabe como conduzir as coisas. E agora, do nada, e a palavra é essa, do nada, estou eu aqui na chapa de Zé Neves, que queira ou não queira, é um cara que tem casca, é um cara que tem uma trajetória política, é um cara que tem esse nome politicamente forte dentro do cenário político do Santa, mas não é absolutamente nada neutro. Absolutamente nada neutro. Seu histórico é conhecido por todos, em momentos de vitórias e em momentos de decepção. Né? É sabido publicamente, lá atrás, ele nem falava nada disso. Eu já tinha falado que gostava de Zé Neves porque fincou a bandeira lá na Casa dos Festejos. E sempre brinquei, cresci falando disso com os amigos, na época de adolescente e tudo mais. E agora estou eu aqui, tive a oportunidade e o prazer de virar amigo de João Marcelo, que é um cara que dispensa comentários. Quem conhece João Marcelo sabe da capacidade, da índole, da seriedade desse cara. E aqui estou hoje explicando para a torcida, né, como foi que aconteceu. Eu contextualizei aqui para que todo mundo entenda. É melhor fazer uma live e explicar dessa forma, para que todo mundo entenda por que, né? Foi por isso, né? Porque era um momento ali, faltava 3 horas e meia, e eu precisava tomar uma decisão. Não tinha outra opção. Ou eu dizia sim, ou eu dizia não. Então é isso, né, pessoal? Você comenta aí embaixo agora o que vocês acharam de tudo que o Wagner falou, né? Falou sobre Rivaldo, falou sobre Marino, falou que não concordou com a atitude de Marino, mas que Marino é um amigo dele. Falou e o porquê, explicou, né? A explicação para ter fechado com o Zé Neves aí. Disse que foi no calor do momento, que tinha duas opções: ou ficava do jeito que estava, não entrava na briga, ou ia pra briga com o Zé Neves mesmo, que foi o convite que foi feito a ele de última hora. E é isso. Deixa sua opinião aí embaixo. E é isso. A minha opinião é que Zé Neves também é um dos dinossauros de Santa Cruz. Né? Zé Neves também é um dos dinossauros do clube. Zé Neves, a gente fala nos últimos 30 anos, 40 anos, Santa Cruz só faz se afundar. E Zé Neves faz parte desse pessoal, junto com a LN, junto com o Romerito Jatobá, junto com o Edinho, junto com a Lírio, junto com o Tininho. Todo mundo aí faz parte dessa queda do Santa Cruz, drástica do Santa Cruz. E Zé Neves também foi presidente do clube e não agregou nada, não melhorou em nada o clube. E é isso. Mas pra mim Wagner é um dos únicos caras, pra mim, de todo esse processo eleitoral aí, um dos únicos caras que realmente pensam no clube, né, e não pensam em si, porque muita gente aí vem como querendo mídia política, né, quer atenção, porque o cara virar presidente de Santa Cruz, o cara tá na mídia quase todo dia, tá sendo visto quase todo dia, né, muita gente quer ascensão, e a gente vê que Wagner é um dos caras que pensam realmente no clube. Essa composição de chapa aí, ele como vice, né? A gente vai trazer outro vídeo depois ele falando que pode até ser
que venha como cabeça de chapa. Mas aí a gente vai ver nos próximos dias, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Esse é o vídeo. Quem gostou de assar da like, é um canal, teve o sininho. Tamo junto, é nóis. E valeu.